Pessoal, boa tarde. Nós vamos para a correção do PET do sétimo ano das semanas 4, 5 e 6. Lembrando que eu já mandei a correção das semanas 1, 2 e 3 há algum tempo. Contudo, eu deixarei o link disponível lá na própria descrição deste vídeo. Quem não fez, acesse a partir do link. E quem não fez, faça as semanas que estão restando. Ok? Dito isso, vamos aqui para um compartilhamento de tela e vamos aqui para a devida correção. Pois bem, a semana 4 começa na página 107. E aqui nós temos, né, uma matéria que trabalha sobre história da África. E na 107 começa os exercícios da semana 4 com o seguinte questionamento. Complete o quadro abaixo com informações sobre os Yorubá. A primeira pergunta, onde viviam? Resposta, Império, abaixo do Império do Mali, atual Nigéria. Segunda pergunta, qual sua crença religiosa? Resposta, Candomblé, contando com a crença em orixás. Terceira pergunta, qual suas contribuições para o Brasil? Crenças, valores e algumas palavras. Logo, o português acabou por incorporar palavras que vieram dos idiomas Banto e Yorubá. 2. Explique o que eram as rotas transsaarianas e por que elas eram tão importantes. Resposta. As rotas transsaarianas atravessam o deserto, atravessam o Saara de norte a sul e eram importantes, no plural, colocando aqui uma correção, importantes para a venda de mercadorias para as populações que viviam mais distantes. Então, esta é a resposta da questão 2 da semana 4. Passando para a página 108, nós temos a pergunta 3, que nos pede o seguinte: explique o que é sincretismo religioso. Resposta: é a união de religiões com manutenção de traços perceptíveis das doutrinas originais. De novo, é a união de religiões com manutenção de traços perceptíveis das doutrinas originais. 4. Analise a importância dos árabes na África. Resposta: por volta do século XI, os árabes se dedicavam a um intenso comércio. Além disso, a religião islâmica se expandiu pelo continente. Na questão 5, perguntas sobre o imperador do Mali, também chamado de Mansa Musa, ou Mansa Musa. A 5A tem o seguinte questionamento: por que ele foi considerado o rei mais rico do mundo? Resposta: a fortuna de Musa vem da enorme quantidade de ouro do Império Mali, praticamente impossível de contar. Segundo alguns economistas e historiadores, Mansa Musa, ou Mansa Musa, teria sido o homem mais rico de toda a história. Na B, temos a pergunta: por qual motivo ele foi para Meca? Resposta: porque ele era muçulmano e é uma obrigação de todo muçulmano visitar Meca. Questão C. O que houve com Meca após a passagem de Musa? Resposta: Musa levou tanto ouro para Meca que enriqueceu o comércio da região. Na questão 6, o reino de Gana foi incorporado ao Império Mali. Explique por que isso ocorreu. Resposta: o reino de Gana recusou-se a converter ao islamismo. Assim, o reino mergulhou em lutas tribais até que foram incorporados pelo Império do Mali. Pois bem, pessoal, essa aqui é a semana 4. Passemos agora para a semana 5 e já informo a página
para vocês. Para ser mais exato, então, passemos para a página 110. Semana 5, página 110, questão 1. Complete o quadro com a explicação sobre as visões de mundo abaixo. Teocentrismo. Resposta. Coloca Deus no centro do universo das coisas. Antropocentrismo. O ser humano era a medida de todas as coisas, e os estudos sobre o homem passaram a ser o centro das atenções. Então, esta é a questão 1 da semana 5. Na questão 2, temos a imagem do homem vitruviano no texto, e pergunta o seguinte: observe o desenho do homem vitruviano feito por Leonardo da Vinci e responda. Letra A. Qual visão de mundo ele representa? Ou seja, o desenho e o próprio Leonardo da Vinci. Resposta. Antropocentrismo. Logo, o homem como medida de todas as coisas. Na B. Quais características permitem chegar a essa conclusão? Resposta. É um desenho que retrata o ser humano apresentando que o homem é a medida de todas as coisas. 3. Explique por que o período do Renascimento tem esse nome. Resposta. Durante esse período, houve a retomada de temas, ideias e técnicas utilizados durante a Antiguidade Clássica. Então, essa é a questão 3 da semana 5. A questão 4, temos aqui o quadro chamado A Santa Ceia, ou também A Última Ceia, aí depende do lugar, né, da tradução, e pergunta o seguinte: observe o quadro da Santa Ceia pintado por Leonardo da Vinci. Identifique técnicas e características da arte renascentista nesta pintura. Vamos para a resposta. Uma das técnicas é a perspectiva nas pinturas, que dá a impressão de profundidade e se aproxima do realismo. Outra técnica é a proporção, que é manter a diferença de tamanho entre as imagens. Então, essa é a resposta da questão 4 da semana 5 do PET. E a questão 5 da semana 5 pede o seguinte: analise por que o humanismo ajudou a desenvolver o pensamento científico. Resposta: o humanismo levou as pessoas a questionar os fatos, o que fortaleceu o racionalismo. Isso é o princípio básico do pensamento científico. Então, essas são as respostas da semana 5. Passemos agora para a semana 6. Já eu falo a página, que tem aqui como temática reformas religiosas. Então, vamos aqui para a página 114, atividades. Atividade 1 da semana 6, do PET do 7º ano de História. 1. As 95 teses de Lutero foram importantes para a criação de novas religiões cristãs. Escolha 3 pontos que Lutero discorda e explique por que você os considera importantes. Então, do lado do esquerdo, estão as discordâncias de Lutero e do lado direito estão as justificativas destas discordâncias de Lutero em relação à Igreja Católica. Primeira discordância: a venda de indulgências pela Igreja Católica. Justificativa: o perdão dos pecados deve ocorrer mediante boas obras e pela fé. Segundo quadrinho: discordância de Lutero, união entre igreja e Estado. Justificativa: religião e política são assuntos que não devem estar unidos. Terceiro quadrinho: discordância de Lutero, o fato das missas serem celebradas em latim. Justificativa: isso afastava a população da participação das cerimônias. Então, esse é o quadro da semana 1, perdão, por favor, da semana 6, da questão 1.
Vamos para o quadro da semana 6, questão 2. A Reforma Protestante deu início a outras igrejas cristãs. Identifique essas igrejas e explique uma das características dela. Então, vamos ver, né? Aqui no Brasil é mais conhecido como o nome de evangélicos ou evangélicas, mas no mundo se usa mais o termo protestante. Então, igreja protestante, primeiro quadro, igreja anabatista. Característica, defendia uma comunidade com homens iluminados, ou seja, melhores, preparados na palavra de Deus. Anabatista, também conhecidos no Brasil como batistas. Segundo quadrinho, igreja protestante, calvinismo. Característica, proibia danças, músicas ou qualquer elemento considerado profano. Terceiro quadrinho, anglicanismo. Característica, a liderança é feita pelo rei ou pela rainha da Inglaterra. Na questão 3, para terminarmos aqui, por que a imprensa de Gutenberg foi importante para a Reforma Protestante? Resposta: a imprensa de Gutenberg vai agilizar a divulgação de ideias e notícias. Então, esta é a questão 3 da semana 6. Termino a correção por aqui, interrompendo o compartilhamento. Lembra vocês, pessoal, que eu vou deixar o link com a correção das 3 primeiras semanas do PET 2 do 7º ano, para quem ainda não fez, tá bom? Até a próxima vez. Tchau, tchau, gente.